Enfermidade. Acho que é. Esse não é Como ferido. Buen día, vamos a aula fáciles. A maioria aqui deve sofrer isso aqui da enfermedade, eu sofro com isso. Então, vamos a ver o que se llama ERGE, capítulo 34. Vocês vão completar na folha ou no caderno, tanto faz, ¿está bien? Entonces, ERGE todo el mundo sabe que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Claro, siempre debemos saber la definición. Que é uma enfermidade por reflujo gastroesofágico, segundo o nosso Mitchans, tá? Aí colocamos na definição. Eu vou tirar isso aqui, se não me confundem. Vocês vão acompanhar pela folha. Vamos deixar assim, vai ficar melhor. Aí, desligo outro rápido e depois voltamos. Senão me confundo. Número 1, definição. Que é uma enfermidade por reflujo gastroesofágico? Na começo vai parar na estrada, Vamos assim, aqui está. Que é, según Mitchans, enfermedad por reflujo gastroesofágico son la que presencia de síntomas, vamos ver já qual é o sintoma, presencia de síntomas e ou pode acontecer que o esôfago já tenha lesões anatomopatológicas. Vamos ter que lembrar qual é a lesão anatomopatológica que pode estar presente na ERGE. Então, o que é ERGE? Enfermedade por reflujo gastroesofágico. Presencia de síntomas. Qual seria um sintoma principal del ERGE, del reflujo? Queimação. Aí, queimação, que nós vamos colocar pirose. Não coloquem ainda aqui na definição. Vamos colocar isso ali na sintomatologia. Mas aqui seria o principal sintoma, pirose. Tá? Qual é a principal lesão anatomopatológica? A principal lesão é, vocês lembram do epitélio do esôfago, plano estratificado, tá? O epitélio basal geralmente é uma capinha só. Quando tem uma lesão anatomopatológica pelo ERGE, pelo refluxo, o que vai acontecer? Essa parte basal vai ficar maior, aumenta de tamanho. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Uma imagem aí vocês vão entender. Esse aqui não nos importa muito, porque esse aqui é outra matéria, né? Só que o Mitchell, vocês vão perceber que ele fala muito de anatomia patológica, assim como fala de outras matérias também, tá vendo? O que importa muito aqui é entender o que é a doença e quais são as sintomatologias. Então, repetindo, a enfermedade por reflujo gastroesofágico são presencia de síntomas y o lesiones que van a acontecer onde? Claro, en el esófago. Entonces nuestro esófago va a tener lesiones, ¿tá? Vamos a ver aquí con un diseño que tenemos así. Y va a acontecer principalmente, ¿tá? En esta región aquí. ¿Cómo se llama esa parte del esófago? Esôfago abdominal, que ali já não fala esôfago abdominal, ele vai falar somente que geralmente acontece nos 3 centímetros que estão do esôfago, nos 3 centímetros distales, tá? Que está perto do nosso estômago. Então, onde acontece a lesão, geralmente acontece nesses 3 centímetros. Mas, professor, não pode acontecer aqui. Sim, o Mitchell fala que essa lesão também pode chegar até aqui, até no esôfago cervical. Imagina o tanto de reflujo que essa pessoa está sofrendo. Mas geralmente é em 3 centímetros distales, que está mais perto do nosso estômago. O que acontece para ele ter essa lesão, para começar a ter essa azia, essa pirose? Acontece isso. Acontece um reflujo do contenido gástrico, ou seja, o conteúdo gástrico, o suco gástrico, por 3 motivos, segundo o Mitchell, vai para onde?
cima e para cima. Ou seja, o conteúdo gástrico está indo para o esôfago, tá vendo? Uma das causas vai ser a incompetência do esfíncter que temos aqui, lembram? Tá? Que em uma doença ele ficava com falta de relaxamento. Aqui ele vai ficar muito relaxado. Vamos ver já. Então, definição, gostei, meio confuso parece no começo, porque ele fala de anatomia patológica, mas é tranquilo. Então, ustedes definem como presença de síntomas. E aí é legal, vou colocar no número 2, vamos ver. Sim, número 2 vai ser enseguida, mas vou falar por enquanto aqui. Dice Mitchell que 7 a 10%, 7 a 10%, não pergunta essa porcentagem na prova, porque é confusão. Depois o aluno vem com outro livro que está 12 e me mata, verdade? Então você tem que considerar. Então não dá para considerar. Então, 7 a 10% das pessoas sofrem de pirose dessa queimação. Eu sofro todo dia. Por que será? Sofrem de pirose, estudiante de medicina, certeza que sofre dessa assim. Então, segundo Nietzsche, 7 a 10% das pessoas, ele diz, de la población, ¿tá? Sufre de pirose de esa azia, ¿tá? Todo el día, diariamente. ¿Está bien? Entonces, definición, acontece essa mudança anatomopatológica, que não vamos falar muito, principalmente em 3 centímetros distales, sendo que pode acontecer em todo o esôfago. Vocês já assinaram a lista? ¿Está bien? A definição? Ok. Por mais que não caia na prova, vamos falar. Número 2, epidemiologia. Não cai na prova, pero para ter completo para seguir a sequência do nosso livro. Então, segundo Nietzsche, quanto por cento da população sofre de piroses? 7 a 10%, ¿verdad? Como les digo. E aí o que interessa é por que essas pessoas, eu me incluo, né, vamos sofrer de pirose. São vários fatores. 7 a 10%, não cai. Aí, parte interessante, que cai? Patogênia. Posso apagar a definição? Que é patogênia? Mecanismo de desarrollo. Por que acontece nesse movimento, né? Por que acontece essa doença? Patogênia. Eu coloquei letra A. São 3. Primeira patogênia, primeira causa, primeiro mecanismo de desenvolvimento. Eu falei sem querer, né? Incompetência Esfinteriana. Tá bem, vamos colocar como mente. Incompetência do esfíncter esofágico inferior. Hay uma incompetência do esfíncter esofágico inferior. Vamos borrar aqui. Não está acontecendo ainda o refluxo. Já vai acontecer. Assim, nós vamos explicar um dos motivos dessa incompetência que acontece com todo mundo aqui, certeza. Esse vermelho quem é? Esse é o esfíncter, supostamente, esfíncter esofágico inferior. Você sabe que um esfíncter cumpre a função de cerrar e abrir. Se está dizendo incompetência, ele não está funcionando muito bem. Então, vamos supor aqui que ele ficou mais relaxado, mais de lo normal. Por que vocês acham que ele fica relaxado em algumas pessoas? Porque ele já não funciona muito bem. Tá? Vamos falar do nosso caso aqui. Idade. Também. Vou falar isso aqui primeiro, já que o meu está por isso. Alimentação. Há alguns alimentos que relaxam no esfíncter. Então, eu consumo um tipo de alimento e esse tipo de alimento vai fazer o quê? Relaxar esse esfíncter. Qual é um alimento que relaxa o esfíncter? Pode fazer o teste. Café. Tomem 2 litros de café por dia. Eu tomo. Vamos ver que sofrer. Então, o café relaxa o esfíncter. Então, se um paciente perguntar, doutor, eu tomo muito café, por que o café me hace assim? Você pode explicar bonito para ele, por mais que ele não vai entender, né? Então, você fala, e pode falar até tudo errado, né? Ele vai achar que sabemos muito, né? Então, o café atua como o quê? Como como te dizem? Relaxador, que Deus como relaxante, meu português é terrível. Como um relaxante de esfíncter esofágico inferior. Então, o café relaxa. Outro que relaxa
¿quién sería? Ahí está, alguien dijo. Ese aquí yo no soplo. Alcohol. El alcohol también pasa a ustedes, ¿sí, verdad? No sé, ¿verdad? En serio, no tomo. Entonces, el alcohol, si ustedes están tomando mucho, están de resaca. Cuando están de resaca, no sienten así, pirosis. Generalmente, sí, ¿verdad? Entonces se siente así. Yo no sé, realmente no sé. Pero la tercera causa, aquí en mi club, ¿va? ¿Cuál es la tercera causa? Antes de comida, que tem a ver com esse aqui de cima. Se tem álcool, tem? Tabaco. No, yo no como el cigarro, ¿verdad? Tabaco, el cigarrillo, el humo del tabaco, las toxinas del tabaco. ¿Cuántas sustancias tóxicas tiene el tabaco? Tem muchísimo. Y explica na caixinha. Tá? Aqui, principalmente, por exemplo, eu antigamente, sou sincero, fumava muito narguilé. Me daba terrible con café, narguilé me mataba. Entonces, por eso. Absurdo. Não façam isso. Hoje faz 2 anos que parei. Mas vou voltar. Então, tem que voltar. Assim, tu falta, tá lá em casa, assim, lindo, me esperando. Só falta ter dinheiro para comprar essência, tá caro. Aceito o presente. Café, álcool, tabaco e, claro, alimento. Que tipo de alimento? Vou colocar um que eu incluo muito na minha alimentação. Quando não tem comida em casa, vamos diretamente por... É que não é ele em si, que são alimentos muito ricos em sódio, ¿verdad? Eu coloco porque eu gosto dele, né? Então, e estudante de medicina vive de miojo, pelo menos eu, né? Miojo era todo el dia, gostosíssimo até hoje. Então, miojo também. Ou seja, alimentação. Estos são alguns, no slide que eu vou passar, não terminei ainda, mas no slide que eu vou passar, tem todos os alimentos que vão causar o quê? Relaxamento, ¿verdad? Relaxamento del esfíncter. E tem outro que causa a contração. Aqui não importa quem causa a contração do esfíncter. O que importa é o relaxamento na aula de hoje. Tá vendo? Para quem tem acalásia, lembra aquela contração? Aí sim importa. Eu não posso pegar e consumir um alimento de novo que vai contrair mais meu esfíncter. Então tem a lista de alimento que relaxa e de alimento que contrai. Outro fator aqui que sem querer, só que esse aqui em si ele não atua sobre o esfíncter. Ele atua mais sobre as células parietais do estômago, tá? Então ele não atua, deixando claro, tem vídeo aqui, que eu não coloquei na prova, tá? Então, este aqui não atua sobre o esfíncter, atua mais a nível láctrico, tá? E todo mundo passa. Estresse. El estresse não é somente você ficar nervoso, nada disso. El estresse, não dormir, trabalhar muito. Entonces, nuestro estilo de vida aquí, ¿verdad? Entonces, terrible, el estrés también causa ¿qué? Relajación, no, causa un aumento de la secreción gástrica, que vamos a ver que va a ser B después, más falei sin querer. Entonces aquí, ustedes deben saber a lista, no que vai cair na prova, cuáles son todos los alimentos que causan el relajamiento del esfíncter. Não, mas é importante vocês saberem para vocês falarem para o paciente de vocês, né? Você pergunta, o que você está comendo? Aí diz, miojo, café, eu fumo narguilé, então você está terrível aí, tá? Eu sou um erro puro, tá? Não, é até gostosinho, já acostumei com minha pirose. Entonces, A, bien, entonces una incompetencia del esfíncter. B, no sé, anotaron todo, anoten aquí, eu sei que não tem muito espaço, mas façam aqui. O que passou? O que seria essa depuração? Ai, essa é uma hora. Muito legal, né? Depuração, está escrito aqui, né? Depuração esofágica ineficaz. Olha isso que lindo você explicar. Você pegou um paciente, certeza que você não tem paciente, né? E você começa a explicar na frente do seu tutor no internato. Você fala que as causas desse refluxo são por incompetência do esfíncter esofágico inferior ou também pode ser por uma depuração esofágica ineficaz. Fica muito lindo falar isso. Tá? Depois começa a perguntar farmacologia e não mandar. Vamos aplicar. E assim, de novo, com o estómago,
Vocês sabem que o probleminha vai estar principalmente aqui no começo, los 3 centímetros que dijimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es depuración? Es la limpieza esofágica. Limpeza. Todo mundo normalmente tem um reflujo fisiológico. O sea, normalmente el contenido gástrico vai para o esófago un poquinho. Sí, eso se llama reflujo fisiológico. Só que nessa pessoa que não tem piroses ainda, o que acontece? Eles têm uma boa depuração, uma boa limpeza. Vou explicar como que acontece essa limpeza. Isso aí é fisiologia e fisiopatologia, mas vamos explicar. Então, ¿qué es depuración, gente? Depuración es la limpieza de la mucosa esofágica. Limpeza da mucosa, vamos anotar, ¿verdad? Por más que não caia na prova, mas como a colega me perguntou, né? ¿Qué es depuración? Graças a Deus que eu sabia, né? Então, é la limpieza de la mucosa. Mucosa siempre es la parte interna, la parte del epitelio, todo eso. Limpieza de la mucosa esofágica. Entonces, todo el mundo tiene diariamente una depuración esofágica. Todo el mundo tiene diariamente una limpieza de la mucosa esofágica. ¿Tá? ¿Cómo acontece esa limpieza? Vamos ver allá. ¿Por qué todo el mundo tiene que tener esa limpieza? Porque todo el mundo sufre de un reflujo fisiológico, o sea, un reflujo normal. Todo el mundo tiene esa subida del contenido gástrico hacia el esófago, ¿tá? ¿Cómo acontece esa depuración, profesor? Comenzamos a palabra ya, no usamos más limpeza, estamos inteligentes, usamos depuración. Entonces, ¿cómo acontece esa depuración? De dos principales formas. Primera forma, vou anotar, acredito que não vou perguntar. Vou anotar. ¿Cómo acontece la limpieza? Primera forma de depuración. Movimientos peristálticos. Ustedes saben que el esófago tiene movimientos peristálticos. Imaginen só, movimiento peristáltico es el movimiento en anillo, de cima para abajo. Entonces, esta persona está sufriendo de un reflujo fisiológico, normal. Entonces, viene aquí el contenido gástrico. ¿Y qué acontece aquí? Comienza a tener sus movimientos. Entonces, ese propio movimiento del esófago, ¿qué pasa? Leva esse conteúdo gástrico que subiu para baixo de novo. Consegue imaginar? Tá aqui Uma pressão, né? aí uma pressão. Claramente, é louco, ele fala a pressão daqui é 14 milímetros de mercúrio, né? Então, aqui, quando acontece esse movimento peristáltico aqui, tá? Isso aqui vai para baixo, que a pressão aumenta. ¿Está bien? Entonces, una de las formas de depuración es gracias a los movimientos peristálticos. Lembram do paciente com acalásia? O que acontecia na acalásia? Duas principais coisas. Acontecia a falta de relaxamento do esfíncter, você ficava contraído e o corpo perdia com o tempo o peristaltismo. Tá? Então, ele não vai ter uma boa depuración. Entonces, repetimos. ¿Qué es la depuración esofágica? Depuración esofágica ineficaz es la limpieza del esófago. Cuando es ineficaz, esa limpieza no funciona correctamente. ¿Por qué tem que ter esa limpieza? Porque todo mundo tem um reflujo fisiológico, se llama. E o que? Esse aqui já é um patológico, né? O do ERC é patológico. Bien, primera forma de limpieza de depuración, movimiento peristáltico. Segunda, o Mitya não falou, porque eu acho que ele acha que sabemos, ¿verdad? Pero esquecemos. Vamos a ver. Vamos ver como le explico. Vamos ter que poner assim. Não que está com megasófago não, tá? Não é megasófago, é só para eu conseguir explicar uma coisa. Já nós vamos falar. Não teve refluxo fisiológico ainda. Lembra das túnicas do esófago? Falamos ontem sem querer porque estamos dando uma aula de divertículo. Tá? Tinha um divertículo verdadeiro e falso. As túnicas são mucosa muscular e serosa. Que é que vocês vão ver. Tá? Tem um livro de fisiologia, fisiopatologia, que o esófago tem glândulas mucosas, estranha, né? Que geralmente era submucosa. E tem glândulas submucosas. Aqui também. Supostamente, o de azul é uma glândula que está na mucosa e o outro está na submucosa. Então, o que faz essa glândula? Essa glândula secreta mucus, tá? Assim como parecido da traqueia, lembram? Então, vamos poner
que mi mucus vai ser azul. Entonces, imaginen aquí. Claro, eu desenhei só aqui, pessoal. Em toda a região temos glândulas. Claro, quanto mais próximo do estômago, maior a quantidade de glândulas, porque Deus pensou. O conteúdo gástrico que eu coloquei aqui no estômago vai subir. Então, vou colocar a glândula aí para proteger. Pensou em tudo. Que trabalho de Deus. Então, este que é supuestamente é mi mucus. Quem produz esse mucus? As glândulas mucosas e submucosas, que são chamadas glândulas esofágicas. Ou seja, essas duas aqui eu chamo de glândulas esofágicas. Se a glândulinha estiver aqui já, vamos chamar de glândula cardial, porque ela já se encontra no cárdias. Vamos anotar isso, que é interessante para a vida, né? Então, se colocamos aqui, que eu vou querer saber isso para você. Explica para você assim. Por mais que ele não vai entender. Essas são glândulas esofágicas. O sea, el segundo motivo, segunda forma de limpieza, de depuración, es gracias a las glándulas. ¿Qué producen las glándulas? Mucos. Y lembre que son dos tipos de glândula. Uma glândula mucosa e uma glândula submucosa. Mas chame somente de glândula esofágica e já está. Que producen mucos. Então, imagine agora que cor era nosso refluxo verde, né? Então, aqui vem o contenido gástrico e quem está protegendo? O mucus, que cria como se fosse uma barreira. Na mesma coisa, quando vamos chegar no capítulo de abdômen, vamos ter que estudar estômago, gastrite, úlcera. E você vai ver que no estômago também temos essa barreira protetora. Aqui o café, miojo, essa coisa, vão fazer perder. O estresse vão fazer perder. Né? Então, imaginem-se, alimentação, café, álcool, tabaco, el miojo, que colocamos como exemplo. Eso causaba que el esfínter se queda más relajado. Y el factor aquí, el factor estresante, el estrés, disminuye la secreción de las glándulas esofágicas. Entonces, ese factor estresante disminuye la secreción de las glándulas esofágicas. Por ejemplo, fiquem hoje, 3 dias seguidos, durmam 2 horas por dia, de madrugada estudiando, tomando café, tá? Comendo qualquer coisa que tem na sua casa. E aí, por 3 dias seguidos, sabe o que vão sentir depois? Estão cansadíssimos, estressados já, sim? Tem que vir trabalhar todo isso. Vão sentir essa pirose. Por quê? O que diminuía em mim? A secreção das glândulas. Por quê? Por el factor estrés. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es la depuración esofágica? Es la limpieza. Como meu esôfago é limpo, assim, podem copiar. Já copiaram. Que rápido. Doutor, o chocolate não entra nesses alimentos? Colocou. É que eu não quis colocar, né, porque eu não como muito. Está na lista. Chocolate está na lista. Que coisa, né? Bem que eu não gosto muito. Chocolate, tá? Chocolate Milka, Lata, tem até marca. Mentira. Já está? Vamos com C. Terceiro motivo, terceira patogênia. Aí é legal, tá? Mítias empolgou. Eu vou explicar os casos mais comuns. Vamos lá. Hay una prueba. El café actúa sobre el estómago, sobre la célula del estómago, o actúa sobre el esfínter. Lembra que esse é o alimento que você no slide, você vai ter a lista, está escrito, atuam sobre el esfínter, causam o quê? O relaxamento. Então, aprendam essa lista, não vai cair os alimentos em si para citar, mas você tem que saber, né, quem que causa esse relaxamento. Número 3, ou letra C. Vamos ver como dice Michas. Esqueci a palavra que ele fala. Ele diz alterações del reservorio. Dice primeiro. Não dice motivo. Terceiro motivo de nossa patogenia. Vou apagar já esse aqui.
seria em português esto? Alterações do reservatório gástrico. Ahora, reservatório seria em português. Então, vocês sabem aqui, esto é nosso estômago normal, tá? Qual seria uma alteração desse reservório gástrico? Uma alteração desse reservório, que o estômago é um reservório, é um reservatório, seria que bioquímica, não me pergunte nada de bioquímica que me mata, tá? Seria um aumento da secreção de HCl, tá? Quando falamos HCl, significa que não sabemos o que é HCl, né? Aumento da secreção de ácido clorídrico, tá? Então, o que pode acontecer? Qual é uma alteração que pode sofrer o nosso reservatório gástrico? Uma dessas alterações seria um aumento da secreção de ácido clorídrico, que vamos estudar lá na aula de gastritis, ¿sí? Vamos estudar por que acontece essa alteração da secreção de ácido clorídrico. Vamos estudar lá H. pylori, que você conhece como H. pylori, né? Helicobacter pylori se chama. Então vamos estudar ele também. Então aqui vamos falar assim, somente porque acontece, uma das primeiras alterações é o aumento da secreção de ácido clorídrico a nível do estômago por las células parietales. Não precisa falar isso. Isso somente é o aumento da secreção. Outro que acontece muito, Mitchell explica e você começa a pensar, sim, é certo, pode levar a uma alteração do reservório gástrico. Já vimos já. Hernia hiatais. Se tu paciente tem uma hernia hiatal, imagine aquela hernia, para quem viu na aula, imagine aquela hernia hiatal tipo 2, aqui é paraesofágica, onde o fundo gástrico está lá em cima. Não vai ter uma alteração? Sim, porque um pedaço do estômago, uma porção do estômago está lá em cima, então vai sofrer uma alteração do reservatório gástrico. Então, o paciente que tem hernia hiatal, se vocês lembram da sintomatologia, ele não tinha pirose, tinha pirose. Então, vocês já sabem por quê. Porque o estômago, o reservatório gástrico, sofreu uma alteração. Paciente que hacen esto. ¿Qué dice ahí? Aerofagia. ¿Qué es? O nome diz tudo. Aerofagia. Fagia é comer. Ar. Comemos ar. Quem que come muito ar? Mitchell fala. Quem mastica. Está bien, pero Mitchell dice: quien mastica mucho chicle. Chiclete. Entonces, quien mastica mucho chicle, tá? Está haciendo o quê? Aerofagia. Tá? E aqui começa. Onde começa a encher de ar do estômago? Allá arriba. Então, esta parte aqui começa a aumentar o tamanho, que se você ler outro livro, o Char, por exemplo, ele fala até que o ângulo de Hess pode sumir. Lembra do ângulo de Hess? Que é esse aqui, né? Este. ¿Sí? Então, aqui fica assim, de tanto que está comendo ar, tá? Por sua aerofagia, que leva a uma alteração do reservório gástrico. Outro que sofrem também são pessoas muito ansiosas. Aí estou eu de novo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou muito ansioso, então meu estômago, por motivos nerviosos, tá? Sofre também uma alteração do reservório gástrico. Agora, as pessoas ansiosas também têm uma alteração do reservório gástrico. Ele dá outros exemplos, mas esses são mais comuns. Aerofagia. Cirurgia bariátrica poderia estar em... Poderia ser também no Natal. Mitchell não falou nesse capítulo, né? Mas aí sofre uma grande alteração do reservório, é gigante alteração do reservório. Então aí eu coloquei as causas mais frequentes aí. E ele colocou também o que vamos ver no futuro. Colocou úlcera gástrica, úlcera duodenal, gastritis, colocou já algumas patologias mesmo do estômago, que são óbvias, né? Se o paciente tem gastrite, tem úlcera gástrica, tem úlcera duodenal, então claro que vai ter uma alteração do reservório gástrico, tá bem? Então, coloquei o principal, mas leiam o capítulo do esôfago, né? É curtinho esse F. Patogênio, ok? Então, mecanismo de desarrollo, mecanismo de desenvolvimento, não importa a ordem, mas é importante lembrar dos três. Não importa se é com o nome, tipo, eu coloquei alterações do estômago, tá bem? Sim? Não precisa decorar exatamente como está. Anatomia patológica, dice. Tenho que explicar anatomia patológica. Por quê? Vamos ver por quê. É pouquinho.
que está acontecendo nesse paciente? Reflujo. ¿Sí? Entonces el reflujo, en este caso ya no es fisiológico, vamos a que ya es patológico. ¿Tá? Entonces ese reflujo constante diario vai levar ao quê? Leva a essa parte aqui no começo, lembra que falamos? Leva, não vou desenhar o epitélio, vocês vão ter que imaginar. Leva a uma metaplasia. ¿Sí? Metaplasia, lembram? Então, a mudança do epitélio. Então, o refluxo constante vai fazer com que o epitélio dessa região aqui mude. Tá? E a primeira mudança que acontece é. Falei que não ia desenhar. Você não consegue? Não Mais consigo. forte que você. Não consigo explicar. Assim, gente. Vamos supor que esse aqui é o epitélio de sopa, o plano estratificado. Esta é a parte basal. Esta é a parte basal vai aumentar muito. Entende? Então você olha no microscópio de anatomia patológica, na sua aula de anatomia patológica, e você vai ver que a capa basal aumentou muito, que é a capa mais basófila, mais escura, quando você olha no microscópio. Então é isso que acontece. Isso está começando o quê? Está começando uma mudança do epitélio. Então o epitélio basal começa a mudar. E essa mudança se chama metaplasia. Isso está acontecendo na metaplasia. Por que a metaplasia é tão perigosa? Você sabe que a metaplasia, depois o paciente vai ter o quê? O esôfago de Barré. E você sabe que o esôfago de Barré, o paciente pode evoluir para um adenocarcinoma de esôfago. Entende? Então, por isso que é importante. Então, se o paciente tem sua ERG, essa enfermidade por refluxo gastroesofágico, você deve imaginar já que pode acontecer essa mudança aqui. A primeira mudança que acontece é que a parte basal aumenta, llega mais capas de lo normal, sim? E depois já vai mudar todo o epitélio. Todo esse epitélio aqui de plano, ele vai virar cilíndrico. Então, aqui é cilíndrico. E vai secretar ácido. Se secreta ácido aqui, vai mudar aqui. Vai secretar ácido aqui, vai mudar aqui. E aí que vai chegar até a parte cervical. Então, toda a metaplasia completa. La metaplasia, vou ter um esôfago de Barré, tá? Com T. E esse esôfago tem potencial cancerígeno. Ele pode virar o quê? Adenocarcinoma del esôfago. Tá vendo? Então, anatomia patológica não cai, mas ele explicou um pouquinho, então por isso eu me vi na obrigação de explicar um pouco sobre anatomia patológica. E tem umas imagens aí, mas as imagens não são boas do mídia. Tem uma imagem de anatomia patológica e tem uma imagem anatômica, mas é feio. Professor, Oi? mas e a situação ali dessa metaplasia é mais por causa do sistema imunológico? A metaplasia é por causa de quê? Do refluxo, é do ácido, que você perdeu aquelas glândulas, não está secretando mucus, e aí o seu paciente sofreu o quê? Boa pergunta, porque eu lembrei. Aqui, então, o refluxo do contenido gástrico ácido que levou a uma metaplasia. Só que antes disso, sabe o que o paciente teve? Antes dessa metaplasia? Esofagitis. Sabe o que é esofagitis ou esofagitis que nós decimos? A inflamação da mucosa, ou seja, o esôfago ficou inflamado. E dessa inflamação eu posso ir para onde? Continuo tomando café, continuo fumando, continuo comendo miojo, continuo estressado, continuo não dormindo, entende? Então eu vou evoluir para uma metaplasia. Então, por causa desse refluxo que aconteceu. Tá vendo? Então, esofagite cai na prova, foi cortito, é praticamente a definição, é a inflamação da mucosa esofágica. Então, é muito corto, Mitchell nem explica direito esofagites. Aí, gente, depois de ERG, vocês vão ver que ERG é somente isso no livro. Tem que pegar assim que o livro está caindo aos pedaços. Solo esto é ERG. Meu Deus! Tem até café. Aqui, estudando ERG com café. E depois aqui já começa esôfago de Barré. Viram? Então é muito corto. ¿Sí? Toda a parte de adenocarcinoma, todo que é câncer, essas coisas, vamos ver depois. Nós vamos incluir na nossa entrega de agora, né? E uma parte particularmente eu não gosto muito, tá? E vocês já tiveram essa matéria em oncologia, né? Você não é no forte essa parte de câncer, tá? Mas vamos ter que ver assim bem básico. Está bem? Então, gente, tomara que tenham entendido. Nas aulas práticas de clínica, vamos ir vendo bastante imagens. Não deu tempo de eu terminar no slide, como eu falei para vocês, mas vou terminar na próxima aula. Sempre antes da parcial, vamos tentar fazer uma revisão de todo o conteúdo. Tá? Então,
Lista, quem assinou lista, cadê minha lista? Aqui, quem não fez a entreguinha de ontem fica, tá? Fica. Pô, pronto, já é.